Perante esta situação do mundo odierno, marcado pelo grande pecado da injustiça, sentimos a nossa responsabilidade nela, ao mesmo tempo que experimentamos a nossa impotência para a superar com as nossas forças. Tal situação leva-nos a colocar-nos com um coração humilde e sincero à escuta da palavra de Deus, que nos mostra novos caminhos para a ação em prol da justiça no mundo. É vasta a missão dos leigos em prol do mundo mais justo. E no programa de hoje ela passa pela universidade. Bom dia, este é o programa 70x7, hoje a assinalar os 40 anos do Instituto Universitário Justiça e Paz de Coimbra. Nasceu em 1971, no mesmo ano em que o Sínodo dos Bispos publicava o documento A Justiça no Mundo. O Instituto Universitário Justiça e Paz é uma casa de portas abertas, marcada pelo diálogo entre a fé e a razão. Hoje olhamos para a gênese deste instituto com uma distância de 40 anos e tentamos perceber o passado e o presente de um testemunho de igreja no mundo universitário. Fica no coração da cidade dos estudantes, com uma situação geográfica privilegiada. O Instituto Justiça e Paz de Coimbra olha de frente para as inúmeras faculdades de uma universidade que é das mais antigas do mundo. Esta é a sua terra de missão. Do outro lado do edifício, a vista é um regalo para os olhos e é pautada pelo património que a Igreja foi por aqui construindo ao longo dos séculos. O Instituto Universitário Justiça e Paz nasceu há 40 anos, mas não podemos compreender a sua história sem recuarmos ao início do século XX e ao início da presença da Igreja no mundo académico. Em 1901, um grupo de estudantes católicos da Universidade de Coimbra pretende fazer face ao laicismo que reinava no ambiente académico. Em 1903, este grupo adquire o nome de CADC, Centro Académico de Democracia Cristã. As lutas estudantis do final dos anos 60 desmembram esta forma de presença da Igreja no mundo universitário e é neste contexto que surge o Instituto Universitário Justiça e Paz. O padre Idalino Simões esteve na gênese do seu nascimento. Foi nessa altura, em 1971, que o Bispo da Diocese tomou a decisão de criar o Instituto Justiça e Paz como entidade autónoma, não como substituto do CADC, mas como uma entidade, um serviço autónomo de pastoral universitária que assumisse a lógica dos novos tempos, as reformulações que, entretanto, o Vaticano II tinha feito. Tudo isso foi uma preocupação do grupo de trabalho que elaborou a primeira base estatutária do Instituto de Justiça e Paz. É perante a paisagem que desfrutou ao longo de 17 anos, de 1969 a 1986, que o padre Idalino recorda a forma como surgiram as palavras Justiça e Paz no nome do Instituto. Alguém disse, olha, quando foi criado o CADC, a democracia cristã era a grande linha de orientação, era a grande novidade na doutrina social da Igreja. Hoje, qual é a grande linha de uma ligação da Igreja ao mundo? É exatamente a justiça e a paz. É aqui, digamos, que se centra uma das preocupações importantes, não só com a criação das Comissões de Justiça e Paz, mas com a realização do Sínodo sobre a Justiça, que faz agora também 40 anos. Tudo isso são, digamos, ideias que foram sendo colocadas sobre a mesa e deu daí o nome Instituto Universitário de Justiça e Paz. O Concílio Vaticano II, que terminara em 1965, tinha chamado os leigos a dar testemunho no mundo. 2 anos depois, nascia a Comissão Justiça e Paz, mais tarde Conselho Pontifício. Em 1971, o Sínodo dos Bispos lançava o documento Justiça no Mundo e começavam a surgir
as Comissões Justiça e Paz. A todos estes organismos estava subjacente a ideia de construção de uma sociedade mais justa e, para consegui-la, os leigos deviam dar o seu testemunho cristão no mundo e lutar pela justiça e pela paz. As pessoas, por vezes, pensam que quando se fala em paz, se fala apenas em ausência de guerra. E não, a paz é muito mais do que ausência de guerra, é promover toda uma ordem social com procedimentos, com práticas, com leis, com organizações que façam as pessoas mais felizes, que reduzam as desigualdades. A justiça é uma condição da própria paz. A paz é uma aspiração da humanidade, quer das pessoas individualmente consideradas, quer dos coletivos. É uma aspiração, e é uma aspiração que se constrói historicamente através da maior justiça. Foi no seio da dinâmica inserida nestes dois conceitos, o da paz e o da justiça, que o Instituto Universitário de Coimbra lança a sua missão no seio do mundo académico. O Instituto teve sempre um conjunto de preocupações que têm a ver com o meio universitário, no seu conjunto, com todos os movimentos que trabalham no meio universitário, com o acolhimento, porque praticamente o grande objetivo do Instituto foi sempre acolher todos aqueles que no mundo universitário queiram ler a sua vida e tudo aquilo que é o seu pensamento, a sua investigação, as suas relações, a partir de uma preocupação do humanismo cristão. Uma das preocupações do Instituto foi manter o diálogo aberto com o mundo da cultura. Houve uma preocupação de trazer ao, digamos, mundo universitário um conjunto de elementos e de presença de reflexão cristã sobre os grandes temas do humanismo e da vida coletiva. Por outro lado, havia uma base mais interior, menos visível, que era o trabalho das equipas que estavam implantadas na universidade, as equipas da Juventude Universitária Católica, da JUC, que chegaram a ser, eu recordo-me de haver 16 grupos de trabalho no conjunto das faculdades, que reuniam semanalmente e que era um grande mecanismo e a base de formação das pessoas. De um modo geral, o mundo académico sempre se mostrou receptivo a esta presença cristã junto da universidade, mas o tema nem sempre é pacífico. Monsenhor Leal Pedrosa esteve vários anos à frente deste instituto e há 27 anos que é capelão da Universidade de Coimbra. Reconhece que nem todos batem palmas à presença da Igreja na universidade. Genericamente, sim, mas há grupos que não concordam, por exemplo, com a presença da Igreja na universidade. Há professores, por exemplo, sei que não concordam que haja uma capelania universitária, que haja um capelão. Isso é inevitável. Enfim, inevitável neste espectro de opiniões quer políticas, quer religiosas. Enfim, aqui há tudo na universidade. Há crentes fervorosos, há crentes mais ou menos fervorosos, e há ateus e há agnósticos. E exercem a sua pressão também, com certeza. Mas há um pouco de tudo, enfim. Não pensemos que toda a gente bate palmas à Igreja aqui na universidade. Longe disso, com certeza. Com mais ou menos resistências, o Instituto tem-se mantido como uma porta de entrada do mundo académico na Igreja, mas também uma porta de saída da Igreja para o mundo académico. Um mundo que, nos últimos 40 anos, sofreu profundas alterações. O ensino mudou muito mesmo, diria que mudou muito. Se regressarmos ainda na história, se até 1910 só havia uma universidade em Portugal, que era a de Coimbra, e portanto se este é o primeiro e durante muito tempo o único centro académico neste sentido próximo da universidade, uma vez que era a única universidade, depois o ensino foi-se, como sabemos todos, ao longo dos anos, foi-se alargando a outras cidades e a outros pontos. O padre Nuno Santos é agora o diretor deste instituto. Sucedeu a Dom João Lavrador e gera os destinos desta casa desde 2008. A ideia que eu tenho do Instituto é que tem que ser uma casa com muita gente a entrar e a sair, gente a ficar, espaço para rezar, espaço para pensar, espaço para ajudar, espaço para conviver. E eu, para mim, tentei sempre, desde a primeira hora que aqui estou, que este espaço pudesse ser uma casa grande, onde toda a gente tivesse um lugar e onde toda a gente também se pudesse sentir bem. O Instituto tem, de facto, é uma plataforma de múltiplas atividades. Partimos então para descobrir os cantos à casa e as atividades que dela partem.
O edifício onde se situa, se bem que herdado do antigo CADC, é um edifício que data de 1939. Um dos aspectos que o caracteriza é uma porta sempre aberta ao mundo. E aberta em dois sentidos. No sentido literal e num outro sentido mais específico, dado que no resto do chão do edifício funciona um bar e um restaurante aberto a quem quiser entrar. Uma forma de autossubsistência que vem desde a gênese do Instituto e uma ponte entre o Instituto e a comunidade que o rodeia. O Instituto está muito bem colocado geograficamente e por isso também tem uma presença, tem uma história tão longa que as pessoas já sentem o espaço como seu. A porta está mesmo aberta, não há ninguém a perguntar quem somos, porque aqui todos somos alguma coisa de importante e por isso à partida não há nenhuma pergunta. Percorrendo os vários pisos do edifício, encontramos muitas salas de trabalho, de estudo, de reuniões, de apoio a várias entidades diocesanas e o próprio espaço do CADC, revitalizado em 2001. Um dos pisos foi transformado numa residência universitária com 6 quartos. É um pequeno contributo desta casa para as necessidades de alojamento numa cidade universitária. Por entre muitas portas que se abrem nesta casa, esta leva-nos ao encontro de Carlos e de Joana, estudantes de Medicina e Ciências Farmacêuticas, respectivamente. Fazem parte de uma das áreas mais importantes deste Instituto, o SPES, Serviço Pastoral do Ensino Superior. Entramos aqui na tentativa de captar os jovens que agora entraram no ensino superior para este mundo outra vez e mostrar que a religião continua a evoluir e que nós conseguimos evoluir com ela e mostrar, se calhar, uma perspectiva mais jovem do que é esta vivência da religião. O SPES tem 11 equipas de trabalho e envolve mais de 100 estudantes que, na diversidade do mundo académico, dão testemunho da sua fé nas mais diversas áreas. Das ciências às tecnologias, do voluntariado à prática cristã. No mundo académico, são inúmeros os serviços e inúmeras as atividades que o Instituto leva para a universidade. Claro que os estudantes de saúde não têm as mesmas necessidades, mesmo a nível da religião, que um estudante, por exemplo, das engenharias. E então tentamos, para dar resposta a todas estas necessidades, esta grande variedade que é o ensino superior nos dias de hoje. Um trabalho de fé num mundo dominado pela ciência, pela técnica e pela racionalidade. Mas será que estes conceitos, o da fé e o da razão, estão condenados a caminhar de costas voltadas? Desde sempre, o Instituto Universitário Justiça e Paz tem tido a preocupação de estabelecer o diálogo entre a fé e a razão. Há 25 anos que o Instituto Universitário Justiça e Paz faz parte da vida de Jorge Bernardino. Entrou em contacto com o Instituto quando veio estudar para Coimbra. Entretanto, por aqui ficou. Primeiro como aluno, agora como professor do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Jorge é um dos coordenadores do grupo de reflexão chamado FRA, Fé e Razão na Academia. São professores e investigadores cristãos, todos com áreas bastante diversificadas, desde Direito, das Clássicas, de Engenharia, Biologia, Química, de várias áreas. Uma das atividades levadas a cabo com sucesso foi o colóquio no Polo 2 da Universidade de Coimbra, que reuniu personalidades da ciência num debate onde houve lugar para Deus. Por vezes penso que as pessoas separam um pouco a sua vida académica da sua fé. E aquilo que eu penso é que as duas coisas podem estar ligadas. Isto é, um investigador pode investigar na sua área, mas ter sempre os seus valores, os valores da sua fé naquilo que faz. É uma pastoral da inteligência, esta a que se propõe o Instituto Universitário Justiça e Paz. Alia a fé à razão e o que daí resulta é um enriquecimento do pensamento. Eu penso que a pastoral da inteligência é a capacidade de ligar a razão à fé e de perceber o quanto ganhamos, enquanto cristãos, obviamente, o quanto ganhamos quando temos capacidade de pensar a fé, e uma fé que se deixa pensar e se questionar, e por outro lado de um pensamento também que se enriquece com a fé. É essa a grandeza da junção, o entrecruzar da fé e da razão. A Igreja, que sempre defendeu a formação do homem como um todo, quer estar na universidade para contribuir para essa formação holística.
Mas mais do que ser um complemento, a Igreja quer também ser um desafio na academia. Somos um complemento e penso que às vezes queremos ser mais do que um complemento, queremos também ser um desafio. Daí, por exemplo, decorre um conjunto de congressos que nós promovemos diretamente, o Justiça e Paz, desde, por exemplo, o congresso que acontece nos hospitais da Universidade de Coimbra, que tem um envolvimento muito grande desta casa, e do SPES Saúde, que nós depois dividimos sobre vários organismos, em que, por exemplo, fazemos refletir todos os anos a questão da morte, a questão do sentido, e é um congresso que tem tido sempre acima de 800 inscrições, portanto o próprio mundo académico sente-se questionado, e o mundo profissional da área da saúde sente-se questionado por estas temáticas. O Padre Nuno enumera uma série de iniciativas que passam por colóquios ou congressos esporádicos, mas que passam também por rotinas semanais. Casos em que a Igreja propõe e o mundo académico acolhe. É muito interessante porque às vezes penso que nos queixamos demais em relação aos outros e propomos de menos. E a experiência aqui tem sido extremamente rica. Um dos exemplos que caracteriza a capacidade desafiadora do Instituto nasceu em 2010. Raquel é uma jovem socióloga e está à frente de um recente projeto do Instituto, o Fundo Solidário. O projeto tem pouco mais de 1 ano e meio e surgiu para fazer face à incapacidade financeira de muitos estudantes permanecerem no ensino superior. Nós, em 1 ano e meio de projeto, já apoiámos 30 estudantes, num total de 21 mil euros, sendo que no ano passado, de maio a dezembro, apoiámos 7, os restantes este ano. Portanto, houve um aumento dramático este ano e até dezembro de 2011 temos recebido muitos pedidos e situações que são para resolver urgentemente, e temos recebido cada vez mais pedidos. A crise económica, o aumento do desemprego, cria situações complicadas. Recorre-se ao Fundo Solidário para pagar propinas, alojamento, alimentação e até material escolar. A realidade dos estudantes que não conseguem aceder ao ensino superior ou manter-se no ensino superior por questões estritamente económicas fez-nos pensar que poderíamos lançar o desafio também ao mundo académico em Coimbra e criar um fundo com a envolvência de todos. Para não haver sobreposição de apoios, o Instituto trabalha em colaboração com uma rede de parceiros sociais da própria Universidade e da sociedade civil. No meio académico, tenta-se incentivar a partilha. O nosso apoio é, nesse sentido, ajudas pontuais. Há pessoas que posteriormente até restituem ao Fundo Solidário, porque o Fundo Solidário tem esta particularidade que é envolver a comunidade académica e, acima de tudo, as pessoas que vão ser apoiadas, neste caso os estudantes. A generosidade dos estudantes está também patente no grupo de voluntariado que aqui se criou. Fernando e Joana fazem parte da equipa coordenadora do SPES Voluntariado, um grupo que faz a ponte entre as necessidades das instituições e a vontade de fazer voluntariado dos estudantes. Temos mais ou menos uma bolsa de projetos, temos uma bolsa de instituições e os voluntários vêm ter connosco para fazer voluntariado e nós dizemos, olha, tens estas alternativas, o que é que tu procuras, o que é que te motiva, quais são os teus interesses, qual a tua disponibilidade, pronto, então para ti, vens para aqui. Há cursos dos quais temos mais voluntários, até agora tem sido Psicologia e Medicina, mas temos todos os cursos. Quando pergunto ao Padre Nuno que desafios se colocam o Instituto Universitário nos dias de hoje, não hesita em responder. O desafio é a competência, a dedicação, o empenho e a capacidade de fazer bem e ir para além do académico. Temos de ser mais sábios do que inteligentes. Inteligentes, obviamente que sim, ter conhecimentos, obviamente que sim, mas temos de ser mais do que uma cidade de conhecimentos. Aliás, a cidade de Coimbra tem esse epíteto e eu acho que temos de ser mais do que uma cidade de conhecimentos. A vida vale pela capacidade que temos da sabedoria, de fazer sentido, dar sentido à nossa vida e à vida dos outros. E onde colocamos aqui o conceito de justiça e paz, que deu nome ao Instituto. Justiça aqui é olhar para as pessoas, não é apenas direitos e deveres, mas é olhar para as pessoas e tentar, eu sei que parece estranho, mas para mim é tentar amar cada pessoa que entra nesta casa e tentar que cada pessoa possa, de facto, sair daqui mais rica. E, portanto, a justiça procura ser mesmo um espaço de crescimento. E a questão do amor acontece, e a questão do acolhimento acontece dentro da própria justiça. Quando nós nos sentimos que a vida é justa à nossa volta e que sentimos que a nossa vida tem algum critério, então se calhar sentimos-nos em paz.
O grande desafio é agora promover a justiça num mundo onde há muitas injustiças encapotadas de legalidades. Há muita, de facto, injustiça no meio destas legalidades. Recentemente escutávamos, de facto, alguém neste mundo a dizer que se estamos como estamos é porque muitas legalidades eram imorais e não eram humanas. E, de facto, eu acho que há muita desumanidade em todos os processos, no mundo universitário também, quer alunos, quer com professores, quer com investigadores, quer mesmo com pessoas não docentes, que é este o nosso mundo, a qual nos, no fundo, dedicamos. Há muita injustiça, há muito aspecto, há muita pouca paz. É um caminho bem longo este de superar justiças que são injustas e superar injustiças que são evidentes. A ação do Instituto Justiça e Paz, uma presença de evangelho no mundo académico e cultural da cidade de Coimbra. E agora espaço para a rubrica de opinião, por ser domingo. A crise económica e financeira perante a qual nos encontramos é muito profunda e tem características muito diferentes de outras crises. O que está em causa é que nestes últimos anos prevaleceu o consumismo, o imediatismo, a ilusão, o predomínio das aparências, muito mais do que a compreensão de que a economia existe para as pessoas. E é indispensável que a economia não esqueça valores de verdade e de justiça. Tendo características completamente diferentes de outras crises, é indispensável que encontremos respostas positivas que ponham as pessoas em primeiro lugar e que não esqueça a justiça. Responsabilidade social é um elemento crucial neste momento. Temos que perceber que as vítimas desta crise têm características muito próprias. São os desempregados, são os excluídos, e não podemos esquecer que a atenção e o cuidado relativamente a eles obriga a percebermos que a realidade é diferente e que não podemos continuar a prosseguir nos erros que têm existido internacionalmente e em cada uma das economias. É tempo, por isso, de ler os documentos fundamentais da Igreja nesta matéria. Recordar o que diz a Constituição Pastoral Gaudium et Spes e, sobretudo, entender aquilo que é a palavra do atual Papa, Bento XVI, designadamente na encíclica Caritas in Veritate. De facto, aí diz-se que esta crise não é uma crise igual às outras. É uma crise que obriga a novas respostas, que ponham a justiça, a verdade e a responsabilidade social no centro das nossas preocupações e dos nossos objetivos. Razão pela qual temos de entender que há elementos novos, fatores novos, que obrigam a que tenhamos uma atenção redobrada relativamente àqueles que são vítimas desta crise. 70 vezes 7 fica por aqui. De hoje a 8 dias vamos ao encontro da Liga Operária Católica, no momento em que esta assinala 75 anos de existência. Tenha então um bom domingo e até de hoje a 8 dias.